Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aí. Eu sou o evangelista Rafael e é sempre muito bom ter você aqui no canal. Bem, eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto chato. Não sei se é chato, não sei. Mas eu acho que é importante, é importante. Nós entramos no mês de janeiro e parece que já virou lema, virou regra. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, agora vocês estão melhor. Aí, virou lema, virou regra, o tal do janeiro profético nas igrejas. Toda igreja faz. Toda? Não, acho que não, toda não. 90% das igrejas fazem o tal do janeiro profético. E aí varia um pouco como que funciona. Algumas são 12 dias para 12 meses de bênção. Gente, eu tô torto. Parece que eu tô torto aqui. Bem, o que importa é o conteúdo, né? Mas vamos lá. Algumas variam de 12 meses de bênção para 12 dias de culto para 12 meses de bênção. Outras vai ter uma palavra de vitória para você nesse mês. E aí cada igreja tem a sua palavra. Uma é prosperidade, a outra é providência, a outra é vitória. Sempre tem uma palavra de bênção, né? Sempre tem uma palavra de encorajamento e como que eu posso colocar em palavras? Bem, no final, sempre vão dizer que você vai vencer. Vai dar tudo certo. Você não vai ter problema nesse ano. É o ano da vitória, o ano da bênção, o ano da colheita, o ano da providência, por aí vai. Quase todas as igrejas fazem isso. E me gerou uma pergunta isso. E eu achei interessante conversar sobre isso com vocês, porque talvez a gente não pare para pensar. Mas estaria Deus dividido? Por que eu estou dizendo isso? Porque, poxa, tem várias igrejas, e é muito bom que tenha mesmo várias igrejas, várias denominações, várias placas. É maravilhoso que tenha isso, maravilhoso. Mas Deus fala com cada igreja de uma forma diferente. Por exemplo, para a igreja A, ali, é o ano da bênção, para a igreja B é o ano da vitória, para a igreja C é o ano da restauração, para a igreja D é o ano da restituição. Para cada igreja é uma palavra, sabe? Para cada igreja vai ser um ano diferente. E tipo assim, se uma pessoa, por qualquer motivo que seja, mudar de igreja, muda a palavra que está sobre ela, naquilo. É uma coisa que me fez pensar. E outro ponto interessante, que a gente não nota muito, é que como que usam o tal do pensamento positivo. Do tipo, eu determino, eu ordeno, porque eu estou dizendo vai ser assim, porque eu estou falando vai ser dessa forma. Eu determino que nesse ano de janeiro seja o ano da vitória para você. Funciona. Eu nem separei o texto aqui, eu separei o texto de Jeremias para trazer para vocês. Eu amo o profeta Jeremias. Mas lá em João, será que eu vou lembrar onde está? Talvez eu não lembre, mas é ali nos textos, nas cartas de João. Terceira carta, João. Capítulo 1. Só tem um capítulo, né? Terceira carta de João diz assim: o ancião, que no caso é João, ao amado Gaio, talvez um presbítero, né? A quem amo em verdade. Amado, eu desejo, é o apóstolo João falando, tá? É o apóstolo João, o homem que deitava nos peitos de Jesus, né? Quando eles se reuniam. O apóstolo João, o homem que foi até os pés da cruz com Cristo. O homem tão amado por Deus, não que os outros não fossem, e só uma força de expressão, mas um homem que
teve a ousadia de ir até os pés da cruz com Cristo, que foi o único dos apóstolos que foi até lá, ao qual Jesus disse que não morreria até que visse ele glorificado, e de fato viu quando escreveu o Apocalipse. O homem que a história diz que foi jogado num tacho de óleo fervente e não morreu, e por isso foi lançado a ilha de Patmos. É ele que está dizendo isso. Eu desejo. Ele diz eu desejo. Não eu determino. Não eu ordeno. Não eu estou falando. Não sobre a autoridade dada por mim. Dada a mim por Deus. Não. Ele está falando assim. Eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar. E em boa saúde. E em boa saúde. E que também a tua alma prospere. Sabe? Aí, essa visão de determinismo, de pensamento positivo, de afirmação positiva que entrou dentro das igrejas, isso é heresia das mais pesadas. Das mais pesadas. Porque pensa, o pastor sobe em cima do púlpito e diz: eu determino que esse vai ser o ano da vitória. E algum membro da igreja possa fracassar financeiramente. Ninguém está isento disso. Possa perder o emprego, a empresa falir, possa perder um ente querido, possa acontecer qualquer coisa mesmo. E qual que é o pensamento das pessoas? Deus falhou. Deus errou. Tinha uma palavra sobre a minha vida e não aconteceu. Logo, Deus errou comigo. Deus nunca errou com você. Deus não disse aquilo. Deus não falou aquilo. Nós temos o infeliz pensamento de achar que porque um homem, que às vezes é um homem de Deus de fato, um homem de Deus, ele não está fechado a falhas. Ele pode errar, pode pecar, pode falhar. Acho que o caminhão é grande. Pode errar, pode falhar, pode cometer erros, cometer falhas e até falar heresias. E ainda assim ser um homem piedoso, ser um homem temente a Deus, pode, claro. Mas nós temos que ter, como servos do Senhor, um cuidado de não falar aquilo que Deus não disse. Se Deus não falou nada, não fale nada. Nós, como servos de Deus, temos apenas isso aqui como base. Eu peguei uma Bíblia menor, a outra era bem grande. Mas nós temos como base isso daqui, a Escritura. Se está escrito, eu posso falar. Se a Bíblia prometeu, eu posso falar. Por exemplo, eu posso aqui prometer para você que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se o seu primeiro pensamento for o reino de Deus, você buscar o reino dos céus, nunca vai faltar para você o que comer, o que beber e o que vestir. Isso eu posso prometer para você. Por quê? Porque está escrito. Jesus prometeu isso. E se ele disse que seria assim, vai ser assim. Sabe? Eu posso prometer para você que um dia Jesus voltará. Por quê? Porque ele disse que ia voltar. Agora, eu posso determinar que você vai ser próspero? Eu não posso. Se você trabalhar duro, se esforçar bastante, empreender talvez, ou ter um bom trabalho, economizar e tudo mais, talvez você seja próspero, porque pode acontecer N coisas. Pode acontecer N coisas. Eu vou dar o exemplo da pandemia. No ano da pandemia, veio o mês de janeiro, e veio as profecias. Ano da vitória, ano da conquista, ano da bênção, ano da colheita, ano de tudo quanto é tipo de ano de bênção. Veio. E aí, um mês depois, um mês e meio, 2 meses no máximo, veio a pandemia. Quanta gente morreu? Foi o ano da vitória para essas pessoas? Muitas delas receberam a palavra que seria o ano da vitória, que seria o ano da conquista, que seria o ano da bênção. Talvez fosse mesmo, né? Foram para a glória, mas poxa. Olha o que diz o profeta Jeremias. Jeremias 23:15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto,
e os farei beber água de fel, pois dos profetas de Jerusalém saiu uma profanação para toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não escutei as palavras dos profetas que profetizam para vós. Eles vos farão vão. Eles falam da visão do seu próprio coração, não proveniente da boca do Senhor. Eles ainda dizem para aqueles que me desprezam: o Senhor disse, vós tereis paz. E eles dizem para cada um que anda após a imaginação do seu próprio coração: nenhum mal virá sobre vós. Porquanto, quem esteve no conselho do Senhor, percebeu e ouviu a sua palavra? Quem deu atenção à palavra e a ouviu? Eis que um furacão do Senhor surgiu em fúria, um furacão desolador que cairá dolorosamente sobre a cabeça do perverso. O que Jeremias está falando aqui? Qual é o contexto amplo? Jeremias vinha profetizando: olha, vai ter cativeiro, vai durar 70 anos, a Babilônia vai entrar, vai destruir tudo, e nós vamos ficar cativos 70 anos. Aí tinha profeta que dizia: não, isso vai acontecer não. Não, paz sobre Israel. Vinha outro dizendo: olha, até vai ter cativeiro, mas vai durar 2 anos só. E aí a gente volta com prosperidade. Qual que é o problema dessas palavras de janeiro? Não que eu não queira, irmãos. Longe disso, adoraria mesmo que para mim fosse o ano da vitória, o ano da bênção, o ano da colheita de Isaac. Adoraria. Quem não quer vitória, quem não quer bênção, todo mundo quer. Por isso que vende tanto, né? Eu acho que a palavra é essa mesmo, vende. A ideia é vender. Qual que é o problema disso tudo? Foi o Senhor mesmo que disse. Porque que nunca é uma palavra de correção. Poxa, quer fazer o janeiro profético na sua igreja? Beleza, tranquilo. Mas por que nunca é, tipo, vamos fazer o ano do arrependimento? Vamos fazer o ano de nós nos santificarmos, de nós lutarmos de verdade contra o pecado. Ninguém aqui vai desistir de lutar contra o pecado esse ano. Já pensou se fosse? Porque que sempre tem que ser isso. Nunca é o contrário. Nunca é, tipo, vamos dizer, vai ser o ano do cativeiro. Olha o governo como é que tá. Você acompanha um pouquinho de política? Olha o governo como é que tá. Você pode prosperar no meio disso tudo? Claro que pode. Claro que pode. Deus pode fazer prosperar em qualquer situação do mundo. Deus pode fazer prosperar? Claro que sim. Claro que sim. Mas, humanamente falando, talvez não seja o ano da vitória. Talvez não. É bem provável que não. Seja um ano difícil. Mas, tem muita gente dando ouvidos a isso. E muita gente se frustrando com o evangelho por causa disso. Mas a palavra do Senhor está dizendo que uma hora a ira do Senhor se manifestará sobre todas essas coisas. Por quê? Por quê? Porque se estão profetizando do próprio coração, da própria vontade, não é Deus falando, há um preço a ser pago. Se você é líder, pastor, obreiro, pregador, está me ouvindo, esse vídeo chegou até você, e você está profetizando não só sobre isso, é sobre as pregações que talvez você faça aí na sua igreja, do seu campo ministerial, onde você prega. Profetizando coisas que Deus não falou. É uma arrogância e uma prepotência num nível de que, poxa, eu vejo pregadores, principalmente os itinerantes. Poxa, eu já fui pregador itinerante por um tempo. Nossa, mas isso é tão chato. É uma prepotência do tipo, a partir de hoje, Deus vai estar com você. Só porque você está pregando, cara. Só porque é você que pregou. Poxa, tem um pastor ali, sofrendo, chorando, orando dia e noite por almas. Obreiros, líderes dentro da igreja, estudando, meditando na palavra para alimentar o povo. Orando, jejuando pela igreja. E só porque você foi lá pregar? Não é uma prepotência isso? Poxa, me indigna bastante isso, ouvir essas coisas. A partir de hoje, quando você ouviu essa palavra, Deus vai fazer você prosperar. Só porque você pregou. Só porque você pregou vai acontecer tudo isso.
Então, nós temos que ter o cuidado, como homens de Deus, de não deixar a nossa emoção falar. De não deixar o nosso sentimento falar. Porque às vezes na hora que nós estamos pregando, poxa, é emocionante pregar. Eu amo pregar a palavra de Deus. Amo de verdade. Mas nós temos que ter o cuidado genuíno de não deixar que as emoções gritem mais alto. E nós falamos coisas do nosso coração. Tenha cuidado ao profetizar na vida de alguém, a revelar alguma coisa para alguém. Tenha plena convicção de que é Deus falando, de que é o Senhor falando. Se caso acontecer, tu és profeta, irmão. Se não, como diz o livro de Êxodo, é Êxodo mesmo? Poxa, eu tenho dificuldade em memorizar. Mas, bem, coloca no comentário aí se você achar depois aonde que está escrito, que eu não vou procurar agora, senão vai ficar mais longo ainda. Se não acontecer, deveria ser profetizado, deveria ser apedrejado. Sabe? Paulo, no livro de Gálatas, ele diz o seguinte: quem vos enganou tão depressa a ponto de vocês desviarem do Evangelho? As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus de verdade. Estão interessadas em bênçãos, vitórias, milagres, sem que haja uma genuína transformação. Querem o Jesus da bênção, Jesus com as mãos abertas. Como se Cristo fosse o gênio da lâmpada. Se eu fizer a mandinga aqui... Ai, Jesus, não acredito que eu vou falar isso. Mas se eu fizer a mandinga aqui, a simpatia, dos 12 cultos, eu vou ter um ano abençoado. Mas tem que vir os 12 cultos. A simpatia funciona só se você vier os 12 cultos. Se você pular o culto 3, o seu mês de março vai ser ruim. Se você pular o culto 8, o seu mês de agosto vai ser ruim. Não, vou ter a campanha aqui da bênção, da prosperidade, da vitória. Mas só vai funcionar se você vier os 3 cultos. Os 3 elos da campanha, os 7 elos da campanha. Não, nós estamos fazendo a campanha aqui dos 7 mergulhos de Naamã. Se você vier e fizer os 7 mergulhos... Ai, Jesus. Poxa vida. Que situação que a gente pode chegar, né? Mas que a gente possa ficar só com a palavra. Só com isso aqui. Nada além disso daqui. Sola Escritura. Sola Escritura. Passou disso, não quero. Está prometendo que a Bíblia prometeu que eu vou ter um ano de bênção? Não prometeu. Não prometeu. Então não quero. Não sei. Pode ser que seja? Pode. Talvez se eu orar, se eu jejuar, se eu me entregar a Deus, se eu trabalhar bastante, se eu me esforçar dentro do meu relacionamento, se eu me esforçar dentro do meu ministério, talvez eu tenha um bom ano. Talvez. Ninguém pode prometer isso para ninguém. Não pode prometer isso para ninguém. Não dá para prometer isso para ninguém. Não dá. Por quê? Porque a Bíblia não promete. Se a Bíblia não diz isso, eu não posso dizer. Mas olha o que a Bíblia diz. Ai dos pastores que destroem e espalham as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, Jeremias 23, tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós espalhaste os meus rebanhos e os afugentastes, e não os visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós o mal de vossos feitos, diz o Senhor. Cuidado. Se você é pregador, pastor, evangelista, se você ministra sobre o povo de Deus de alguma forma, se você grava vídeo para o YouTube, se você ministra sobre a sua casa, você é um pai de família, uma mãe de família, ministra sobre a sua casa, não prometa o que Deus não prometeu. Não fale aquilo que Deus não falou. Não faça simpatia dentro da igreja, irmão. Não faz simpatia dentro da igreja. Não faz. Não faz. Por quê? Porque não é isso
que a Bíblia fala para nós fazermos. Amém? Gente, já tá longo demais o vídeo, não era a minha intenção ficar tão longo assim. Perdoa eu de ficar indignado, de ficar nervoso, de ficar estressado, por favor, me perdoa. É o zelo pela palavra. Sei que se você tem esse zelo também, muitas vezes você ficou assim, quando coisas que são a sua convicção, sua cosmovisão foram afetadas dessa forma. Mas, bem, gente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esse foi o vídeo de hoje. Me perdoa se eu passei do ponto. Mas, por favor, você concorda com isso? Você acha que eu tô certo, que eu tô errado? Deixa no comentário. Não, nada a ver o que você tá falando. Nada a ver o que você tá falando. Pode fazer, mas aí coloca o porquê que pode fazer. Dá respaldo bíblico do porquê que pode fazer. E aí a gente pode fazer um outro vídeo, talvez arrependido de tudo isso. Amém? Curta, se inscreva no canal, manda esse vídeo para mais alguém que você concordou comigo. Fala, caraca, eu sempre pensei isso, mas não conseguia pôr em palavras. Tá? E olha a camiseta que eu ganhei. Tá feliz com o seu governo? Faz o L. Amém, gente? Graça e paz. Que a graça do nosso Deus esteja com você. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.